Olá, meu nome é Eula Cabral, eu sou professora do nosso programa de pós-graduação em Memória e Acervos aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa. E hoje, junto com Fabrício Alves da Silva, que foi meu orientando aqui no nosso mestrado, nós vamos falar um pouco da sua dissertação e do seu produto que foram defendidos aqui. Bom, a nossa apresentação de hoje tem como título Repositório Poronga, a memória do cordel paraense em ambiente digital. O objetivo é mostrar a importância do cordel para a valorização da memória amazônica, dando visibilidade às trajetórias criativas de membros da Academia Paraense de Literatura de Cordel, por meio da criação e manutenção de um repositório digital, uma pesquisa importantíssima para entender a literatura de cordel aqui no Brasil. Fabrício, é com você. Boa tarde, eu sou Fabrício Alves, bibliotecário da Universidade Federal do Oeste do Pará e discente do doutorado em Ciência da Informação da Universidade Federal do Pará. E hoje vou apresentar a vocês um pouco do meu trabalho de mestrado realizado na Casa de Rui Barbosa. Para introduzir esse tema, é importante a gente falar de como a poética do cordel se insere no contexto amazônico e que isso aconteceu principalmente pela via de 3 ciclos migratórios: o da borracha, na década de 1880, a abertura da Transamazônica, em 1970, e o ciclo do ouro de Serra Pelada, em 1979. Esse contato entre nortistas e nordestinos fez surgir o que o antropólogo Vicente Salles chamou de produto híbrido, um cordel com poetas e temas diferenciados, mas que mantinha o molde estético nordestino. O Pará contou ainda com uma importante editora de folhetos, a Guajarina, de propriedade do pernambucano Francisco Lopes, que funcionou em Belém durante 30 anos e que tinha muita expressividade ao circular por todo o norte e também em estados do Nordeste. Em 2018, ano em que o cordel foi reconhecido como Patrimônio Imaterial do Brasil, surge em Belém a Academia Paraense de Literatura de Cordel, que congrega poetas de cordel atuantes em todo o estado. É importante frisar que a nomenclatura literatura de cordel surge no Brasil no contexto dos estudos do francês Raymond Cantel, que em 1973 proferiu na Casa de Rui Barbosa a palestra intitulada A Literatura de Cordel, a Merecida Importância. Nessa conferência, o Cantel estabeleceu aproximações entre a poética brasileira e os cordéis portugueses, o que fez o termo se popularizar no Brasil. E o nosso cordel, antes reconhecido pelos seus vínculos com a oralidade, passou a ser visto quase que como um sinônimo de folheto. E no âmbito das pesquisas do Cantel, estabeleceu-se também um cânone para a literatura de cordel brasileira. A Casa de Rui Barbosa, em 1970, deu início a um projeto editorial que envolvia a elaboração de catálogos, antologias e pesquisas acadêmicas sobre o cordel. Focado ainda na preservação de coleções, esse projeto envolveu pesquisadores eminentes e contribuiu para consolidar uma historiografia científica do cordel brasileiro. Contudo, o cordel feito na Amazônia, ele não está representado no cânone nem nesta historiografia do cordel que tem por base essas pesquisas da Casa de Rui Barbosa. E essa é uma das principais razões que motivam a minha pesquisa, já que a academia foi fundada em 2018 com esse intuito de trazer visibilidade a essas trajetórias de cordelistas paraenses. A academia ela surge no contexto do Encontro de Cordelistas da Amazônia, idealizado por Vicente Salles em 2011, é um evento que ocorre anualmente no Pará. E pouco tempo depois da fundação da academia, nós entramos em período da pandemia da Covid-19, o que inviabilizou o planejamento desses poetas, o que eles tinham pensado para divulgar o cordel paraense e as suas obras, teve que ser repensado, nesse momento de pandemia. E foi aí que surgiu a ideia de construir um repositório. Sendo assim, a pergunta que norteou a pesquisa foi: como dar visibilidade às trajetórias criativas dos cordelistas da APLC por meio de um repositório digital? Então, em diálogo com os poetas, nós pensamos o Poronga, Repositório de Cordéis do Pará. De onde vem esse nome? Poronga é uma lamparina de lata que os seringueiros utilizavam para percorrer as estradas da seringa na floresta amazônica. Também está associado à figura do Vicente Salles, que criou para si um alter ego, que era o Cidadão Arco e Flecha, um personagem que, munido de uma poronga acesa, saía pelas ruas de Belém em busca da honestidade, inspirado na filosofia cínica de Diógenes. Vicente Salles também foi um importante divulgador do cordel produzido na Amazônia. Escreveu um trabalho muito importante, o Repente Cordel, publicado em 1985 pela Funarte, um livro premiado que é muito importante, uma obra de referência para a gente compreender
o cordel produzido na Amazônia. Quanto aos métodos, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental para discutir aspectos importantes acerca do cordel, questões historiográficas, a institucionalização, organização e preservação de acervos, e também o cordel no contexto amazônico. Foi utilizada ainda a metodologia de história oral, que possibilitou o levantamento de informações biográficas acerca desses poetas e da cena do cordel no Pará. E para criar o repositório, nós utilizamos a plataforma de código aberto Omeka. O repositório ele está organizado em um menu de 6 páginas. A primeira, nomeada O Repositório, reúne informações introdutórias sobre o projeto. A segunda, nomeada APLC, apresenta um histórico da academia, complementado por vídeos informativos. E na terceira página, podcast, estão disponíveis 11 entrevistas com cordelistas atuantes no Pará. Essas 11 entrevistas elas foram transformadas em episódios de podcast e estão disponíveis para serem ouvidas no próprio repositório. A quarta página, Destaques, vai exibir um folheto selecionado de cada poeta representado no acervo. E a seção Acervo, que é a quinta página do menu, organiza e apresenta as coleções disponíveis. E por fim, a sexta página é uma bibliografia, um levantamento bibliográfico sobre o cordel na Amazônia. As coleções estão organizadas por cordelista e disponibilizam folhetos que foram digitalizados e descritos usando o padrão Dublin Core de metadados. Para a indexação dos folhetos, foi utilizada a classificação temática proposta pela especialista Beth Baltar na obra Representação Temática da Informação na Literatura de Cordel. Somada à linguagem documentária, também foram criadas etiquetas temáticas em linguagem natural para facilitar a navegação e a recuperação dos folhetos pelos usuários. E para disponibilizar os folhetos na íntegra, os poetas assinaram um termo de autorização. O Poronga adota uma licença de atribuição não comercial, que permite acessar, baixar, copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir o conteúdo do acervo, desde que para uso não comercial e com citação da fonte, respeitando assim os devidos créditos de autoria. Para encerrar, é importante pontuar que o repositório tem sido útil na divulgação do cordel paraense, especialmente no âmbito das escolas, uma vez que vários cordelistas são professores da rede pública em escolas do estado. Em agosto de 2022, foi realizada em parceria com a academia a primeira oficina online ministrada pelo presidente da APLC, que é o Francisco Mendes. Nela, o poeta utilizou o repositório para exemplificar como produzir um cordel, falando sobre rima, estrofe, oração, métrica e outros aspectos inerentes ao fazer do cordelista. Ao explorar essa história do cordel na cena literária paraense e os esforços da academia para se tornar um ponto de referência para os poetas locais, esse trabalho atesta a importância de instituições dedicadas à salvaguarda e à continuidade das tradições culturais. A gente espera que essas reflexões sirvam para instigar a compreensão mais aprofundada acerca da diversidade da literatura de cordel e também estimular iniciativas persistentes na organização e divulgação dessa forma de expressão poética. Nós agradecemos, um bom evento a todos.